qual erro você evitaria logo de início? Não pense grande demais. É necessário ter prudência nisso. Onde estão os maiores gargalos operacionais hoje no setor elétrico? A tomada de decisão é algo crítico nesse setor, né? A cada segundo alguma coisa acontece e você tem que tomar uma decisão em tempo real. Nesse setor não dá para você não ter todos os dados e as informações para fazer isso naquele momento exato. Nós precisamos que a engenharia faça engenharia. Engenharia que está fazendo planilha, engenharia que está escrevendo relatório. É uma perda de tempo para a engenharia muito grande. Na sua visão, o que muda quando a empresa passa de uma operação reativa para uma operação preditiva num setor tão crítico como o elétrico? Vida útil, né? Vida útil. Você consegue manter a vida útil até expandir a vida útil. Aonde tem instalações que deveriam durar 30 anos, que no 15º ano ela já não serve para nada. Esse planejamento, essa visão preditiva, muda tudo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da ChatVolt. E hoje nós vamos falar da IA aplicada no setor elétrico. E para a gente poder discutir e aprender bastante desse assunto, eu trouxe um grande especialista da área, Tomilson Lima Mota. Tomilson, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente rapidamente para o pessoal conhecer um pouquinho você e obrigado por aceitar o nosso convite. Alexander, eu que agradeço, cara. É prazer estar aqui com o seu público, tá? Bom, Alexander, eu tenho trabalhado no setor elétrico, cara, há aproximadamente um pouco mais de 25 anos, cara. Nessa atuação, eu pude desenvolver gestão de ativos em usinas hidrelétricas, em sistemas de transmissão, estruturar empresas. E hoje eu sou diretor-geral da Visos, tá? É uma empresa hoje que fornece ao mercado brasileiro gestão de ativos de energia, tá? Aqui no setor elétrico a gente gosta muito de falar de megawatts, né? Então, assim, o que eu acumulei nesse período, esses 25 anos, foi 10 mil megawatts em hidro, 1,2 giga em fotovoltaico, 800 mega em eólico. Enfim, a gente tem esses números para falar, mas, na verdade, assim, eu estou atuando no setor desde 1997. Então, assim, eu pude passar por várias estruturas de transmissão, a distribuição e geração. Então, assim, uma visão geral eu consigo te apresentar aqui nesse nosso bate-papo, ok? Legal, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Eu acho que nós vamos aprender bastante com você sobre o setor elétrico. E, Tomilson, quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente pensa que os agentes de IA, inteligência artificial, pode ser aplicada apenas na área de marketing, atendimento, pós-venda, texto, geração de imagem, geração de vídeo, que o pessoal usa no dia a dia, né? Mas hoje, eu queria trazer essa nossa conversa para um setor onde o erro não é só inconveniente. Ele pode custar muito caro, ele pode ser trágico, ele é crítico e pode afetar muita gente, que é o setor elétrico que nós vamos conversar hoje, né? E o Brasil tem uma característica muito interessante. A gente está falando de uma matriz enorme, com centenas de gigawatts instalados, uma presença fortíssima de renováveis, né? A gente vê o Brasil cada dia mais atuando na energia renovável, principalmente a parte da energia solar, que eu acompanho um pouquinho mais de perto, e uma operação cada vez mais complexa. Então, a pergunta de hoje é: como a IA entra nesse mundo elétrico? Como, né, não como moda, né, mas como ferramenta real para operação, gestão de ativos, eficiência e tomada de decisão. E aí, Tomilson, para a gente poder começar, né, fazer um aquecimento aí para o pessoal entender um pouquinho mais, Tomilson, antes de falar de IA, né, eu queria que você desse uma dimensão para todos nós aqui, né, que está com você aqui hoje nesse episódio, qual é o tamanho e a complexidade do setor elétrico brasileiro hoje, considerando que o Brasil ele não é um país, né? Ele é quase um continente de tão grande que é. Bom, Alexandre, você pegou já o ponto principal, né? Nós estamos em um continente que se fala que é país, né? Mas estamos numa estrutura gigantesca, com diferenças grandes entre cada estado, entre cada estrutura desse país. Para tentar dar essa dimensão, Alexandre, eu vou contar um pouco dessa estrutura que forma esse arcabouço energia elétrica, tá? Você tem políticas de energia que veem o presente e pensam no futuro, né? Que esse papel é exercido pelo Ministério de Minas e Energia. Você tem
Dentro dessa estrutura de energia, a ANEEL, que é a agência reguladora, fiscalizadora, que determina as normas e regulação do setor. Você tem o ONS, que é o grande operador do Sistema Interligado Nacional, ele despacha, ele vê o sistema como um todo, né? E nós temos, por fim, a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela que viabiliza a comercialização e, no final, faz a liquidação financeira de toda essa história, porque, querendo ou não, a gente tem que gerar renda e gerar dividendos para todo mundo desse setor, né? Muito bem, essa estrutura, esse arcabouço, fica em cima, né, dessa estrutura energia elétrica. Abaixo disso, a gente tem o GTDC, que é conhecido pela geração, que ali tem as empresas que geram energia, você tem a transmissão, aquelas empresas que pegam a energia do ponto de geração e levam aonde tem demanda, você tem a distribuidora, aquelas empresas que pegam da transmissão e levam até o cliente final, e você tem a comercialização, que são as empresas que mediam de onde a energia que é gerada até o consumidor final, tá? Então, você tem aí fronteiras bem definidas dentro desse setor, um setor que é estratégico para o país, que tem que seguir políticas, né? E todo esse setor ele está produzindo a cada segundo milhares de informação, né? Dados são gerados o tempo inteiro e, querendo ou não, essas fronteiras têm que analisar o tempo inteiro esses dados, né? Então, qualquer escorregamento em uma dessas categorias, você tem ali, enfim, perdas, né, para o setor elétrico. E assim, pensar em setor elétrico, estamos falando aqui, poxa, setor elétrico, né, produz energia, transmite, mas nós sentimos o setor elétrico quando nós chegamos em casa, né, tomamos aquele banho quente, ligamos a nossa luz, nossa televisão, no conforto, né? O setor elétrico ele está na ciência, o setor elétrico está na produção industrial, o setor elétrico está no comércio, enfim, o setor elétrico está nesse momento aqui conosco. Sem ele, a gente não teria essa oportunidade, né? Então, o setor é um setor que, no final, apesar de todo esse arcabouço, o que interessa é a energia estar chegando aonde deve chegar, né? Então, todo o tempo é essa preocupação. Nós temos que deixar a energia chegar e produzir, e dar condição de produzir o país, né? E aí você começa a pensar um pouco mais em GTDC, você tem, como você mesmo falou, uma potência instalada gigantesca, 216 gigawatts de potência vinda de usinas centralizadas, tem 200 mil quilômetros de linha de transmissão, né, nesse país. Isso quer dizer que tem ali uma quantidade gigantesca de subestações nesse processo, também produzindo dados. Você tem inúmeras distribuidoras nesse processo, inúmeras comercializadoras nesse processo, um setor que até 2035 deve investir R$500 bilhão, um setor que é importante reforçar isso, um setor que demanda e hoje tem uma estrutura de profissionais muito bem capacitados, tá? Assim, para mim, não é porque eu estou nesse setor, mas é o setor que enriquece o profissional. Assim, é obrigatório nesse setor você ter uma capacitação contínua, você ter um preparo contínuo, né? Então, os números deles já são gigantescos. Mas, como eu disse, o importante é que quando nós chegamos em casa, o conforto está lá e eu posso pegar meu elevador sem constrangimento, né? Legal, legal. E, Tomilson, uma questão. Na sua visão, né, mais de 25 anos aí de experiência nesse mercado, que é extremamente complexo, mas acho que você já deixou bem claro isso para nós, mas na sua visão, hoje, onde estão os maiores gargalos operacionais hoje no setor elétrico? Alexander, a tomada de decisão é algo crítico nesse setor, né? Porque você tem tomada de decisão em tempo real. Se você pegar uma geradora, uma transmissora, uma distribuidora, e a comercializadora também, você tem ali, a cada segundo alguma coisa acontece e você tem que tomar uma decisão em tempo real, né? Você tem também as decisões para o futuro, o planejamento, né? Como levar isso. Então, tomada de decisão é algo que nesse setor não dá para você não ter todos os dados e as informações para fazer isso naquele momento exato. Legal. E, na sua visão, o que torna o setor elétrico tão diferente dos outros mercados? Por exemplo, uma indústria de consumo, uma montadora, o que torna, né, o setor tão diferente
de outros setores? Criticidade, veja, a gente tem dentro do setor elétrico os clientes que demandam essa energia, né? Então, para começar, assim, a energia elétrica é o bem mais perecível que existe. Se você produziu e tem energia, se você não consumir naquele momento, esquece, ela vai para o chão, ela some, certo? Então, veja, essa é o ponto. Se qualquer falha nesse momento pode produzir um efeito instantâneo, né? E para recompor isso, não é segundos, você tem que repensar tudo, começar numa linha de religamento. Então, assim, é algo que um pequeno deslize produz o risco no momento e a perda no momento, tá? Legal, legal, muito obrigado. Bom, Tomilson, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você tem uma trajetória muito forte no setor elétrico, né? Passou por hidro, passou por eólica, solar, subestações, desenvolvimento de negócio, gestão de serviços e estruturação de empresas. Não é uma visão de laboratório, né? Ou seja, não ficou lá na prancheta planejando, mas foi realmente para o campo, né? É uma visão de quem já viu o ativo funcionando, contrato rodando, operação pressionada, decisão tendo consequência e também os problemas que aconteceram no setor elétrico brasileiro durante todo esse período, né? A gente teve lá aquela época de apagão, os problemas hídricos, né, que não tinha como gerar energia, a questão de bandeiras, né, que aumentam o custo e tudo mais. Como foi a sua trajetória até chegar nesse ponto, de atuar com gestão de ativos de energia e liderar avisos? Vamos lá. Acho que como eu mencionei, em 1997 eu comecei essa história, né? E eu nasci no setor elétrico dentro de uma subestação implantando sistema de automação, tá? Comando e controle. Então, aquilo, assim, pensa no cara recém-formado e aquilo ali foi abrindo o espaço, né? Você começa a entender o tamanho do setor, tudo que você pode contribuir. Dali, migrei para geração, também implantando sistema de automação. Em 2005 começou essa virada, que foi a oportunidade que eu tive de liderar uma empresa que trabalhava com operação e manutenção do setor elétrico, tá? E ali a gente começa a entender, putz, o que é operar, né? Qual a criticidade de operar esse sistema, como manter esse sistema. Você descobre que a grande manutenção não é parar, a grande manutenção é não parar, né? Então você começa ali entender que não basta você estar disponível para executar, você tem que pensar e planejar muito bem isso antes, né? Então, isso foi trazendo bagagem para a gente, quando eu falo assim, avisos, a ideia da avisos, né, que basicamente a gente entendeu o seguinte, sem planejar, sem entender o ativo como um todo, o que você faz é parcial, né? Então, eu não tenho como fazer um plano básico de manutenção se eu não entender o ativo como um todo, se eu não entender para que serve aquele ativo. E veja, apesar de um ativo de transmissão, de geração, ter o objetivo de produzir, né, tudo é produção. A forma de trabalhar numa geração, e existem níveis diferentes de geração, e numa transmissão é totalmente diferente. Então, tudo exige conhecimento daquele ativo específico, daquele projeto específico, para você aplicar essa gestão, tá? Então, assim, desse momento foi a visão de temos que oferecer para o mercado gestão de ativos, temos que entender o ativo e possibilitar ao cliente que ele também entenda e produza mais e tenha pelo menos uma visão clara da linha, da vida útil desse ativo, né? Essa foi a grande, o que fomentou a criação da Avisos e por eu estar aqui como o gestor principal dela, tá ok? Legal. Agora me diz uma coisa, entre energia gerada, né, de forma hídrica, eólica, solar, né, e também as subestações, quais aprendizados, na sua opinião, se repetem? Olha, existe o aprendizado que é o próprio aprendizado, melhoria contínua, tá? Não tem como você, em todas essas atuações, agir achando que você chegou ao ponto ótimo. Não. Não, porque a vida útil do ativo, ele vai te imputando riscos diferentes. Você começa um ativo novo, os primeiros 2 anos, ele está ali sob garantia, ele tem ali um suporte dos fornecedores, fabricantes.
Depois disso, ele começa a ter degradação. Então, assim, todo plano exige que você aprenda. Não tem jeito. Não tem jeito de você ficar estático nessa história. Então, aprender é o que repete. É isso que repete, né? Assim, o aprendizado exige que você tenha uma base e analise essa base. É isso que se repete. Legal, valeu. Obrigado pela contribuição. Bom, agora eu queria colocar avisos nesse mapa geral aí, que você já falou um pouquinho de avisos, né? Porque quando a gente fala em gestão de ativos de energia, não estamos falando só de acompanhar planilha, sistemas, indicadores. Estamos falando de rentabilidade, segurança, como você mesmo disse, continuidade. Não dá para você ter energia que funciona 23 horas no dia e tem 1 hora de falha, não tem como, né? Documentação, pré-operação, operação e melhoria contínua que você acabou de falar. Mas o que exatamente a Visus faz dentro do setor elétrico e quais as dores ela resolve para o mercado? Boa, vamos lá. Bom, a grande visão é a gestão do ativo, tá? Mas assim, a gente costuma brincar aqui, e a gente, quando eu falo a gente, é a equipe que está aqui dentro, né? Que eu sou simplesmente aqui eu gosto de pensar que eu sou o líder, mas na realidade aqui todo mundo lidera a depender da hora, né? Porque em uma contingência tem gente muito mais preparada do que eu para ser o líder daquele momento. Então, mas a grande visão é a gestão do ativo, tá? E aqui a gente brinca o seguinte: o X tudo que determina o conteúdo é o cliente, tá? Então, se o cliente quer um centro de operação para fazer a operação remota em relacionamento com o NS, a gente oferece os nossos 2 centros para ele. Se o cliente quer uma gestão de manutenção, a gente tem aqui os profissionais que sabem fazer o plano de manutenção, sabem estruturar um CMMS, ou seja, um software de gestão de manutenção. Se precisa de gestão de saúde e segurança, aqui nós temos também. Então, assim, o que nós preparamos é uma estrutura completa de operação, manutenção, saúde e segurança, meio ambiente, procurement, porque não dá para trabalhar com gestão de ativos sem ter uma estrutura de procurement. Não tem como você agir em uma preventiva ou numa contingência sem ter um planejamento dos fornecedores locais, dos fornecedores regionais, nacionais, ou seja, tudo isso é necessário para que você tenha uma gestão de ativo, né? E aí, encabeçando, lá cereja do bolo, a gestão de performance, né? Cada ativo tem um KPI mais importante, uma gestão de performance nessa história. Então, assim, isso tudo dá base para que a gente forneça para o cliente a solução que ele deseja, tá? É tudo customizado aqui, né? Assim, esse aprendizado nos leva, por exemplo, a ser consultados por clientes. Olha, eu estou implantando uma eólica. Cara, me ajuda a montar o OPEX dessa história. Pô, tranquilo, a gente sabe como fazer isso, né? Nós estamos tendo problema em um transformador marca tal. Não, peraí, nosso histórico fala que é assim mesmo. É melhor você agir assim, junto com o fornecedor para ter uma solução. Então, isso é o conhecimento que te leva a fazer a gestão dessa história. Ok? Legal, muito obrigado. Bom, agora vamos falar um pouquinho agora do que o pessoal gosta de entender, como usar IA nesse setor, né? E aí, Tomilson, quando se fala em IA, muita gente quer começar pelo projeto mais sofisticado possível ou vários projetos, né? Mas na prática, às vezes, né, o primeiro ganho está no básico: reduzir trabalho, organizar informação, acelerar consulta, gerar relatório, apoiar uma análise e padronizar comunicação. E isso é importante porque a operação é feita de rotina. E rotina mal feita vira custo. Aí eu tenho uma pergunta para você, Tomilson. Na sua visão, onde a IA pode ajudar nas rotinas mais simples de uma empresa do setor elétrico? Olha, Alexandre, a gente quando pensou, isso foi há mais ou menos 2 anos, a gente começou a pensar, cara, nós temos que usar IA de alguma forma, tá? É claro que o setor ele vai se anunciando, né? A empresa tal está aplicando a IA em algum momento, enfim, em algum processo. Mas, assim, a primeira coisa que a gente precisou aqui dentro foi entender, tá? Entender, ou seja, beleza, vamos usar IA, o que é IA, né? Como usar isso? E assim, como a gente não sabia absolutamente nada, a gente contratou uma consultoria que está conosco até hoje, ou seja, ela trabalha no dia a dia. Primeira parte foi mostrar para a equipe o que tem no mercado, tá? Para entender. Segunda parte, capacitar a equipe para usar as ferramentas que tem no mercado. Então, assim, primeiro passo que nós fizemos vamos deixar esse conhecimento amplo, porque daí começa a ter essas ideias de onde usar e por que usar, tá?
Então, assim, hoje, nessa estrutura que nós, de conhecimentos que nós estamos montando aqui, cara, a gente já começa a usar a IA no dia a dia. Todo dia aqui tem gente usando e é muito, tá? Seja de uma análise de relatório, de uma execução de relatório, de uma análise de KPI ou de uma apresentação, aqui está se usando IA de forma ampla. É claro que a gente quer usar isso em processos maiores, mas assim, a regra básica é o seguinte, aqui dentro, né? A gente, assim, se há uma ação em um processo que pode ser aplicado um algoritmo, a gente talvez aplique IA. Se essa ação se repete, a gente talvez aplique IA. E se essa ação cria valor, a gente vai usar IA. Então, assim, e é sempre no micro, tá? Não é o processo inteiro. A gente, não, vamos fazer aqui essa primeira ação, ver o resultado, e aí vamos ampliando. Então, assim, a cada microação, o que é possível, nós estamos usando. Nunca em um processo inteiro, porque o setor elétrico exige double check, tá? Não tem como, saiu a resposta. Não, é double check. Tudo isso. Então, a IA nos ajuda a pensar mais rápido, a dar qualidade a esse pensamento, enfim, e aplicar, e ter mais velocidade, eficiência e eficácia nessa história, tá? Legal. Para quem não conhece muito o setor elétrico, eu queria trazer uma pergunta para você. Quais tarefas do dia a dia ainda consomem muito tempo de equipes técnicas e operacionais nesse setor? Nós temos aqui, assim, o objetivo nosso que responde essa tua pergunta. Nós precisamos que a engenharia faça engenharia, tá? Isso é importante. Engenharia fazer engenharia. Engenharia que está fazendo planilha, engenharia que está escrevendo relatório, engenharia que está... É uma perda de tempo para a engenharia muito grande. Porque a engenharia você analisa e age. Analisa e age. Esse é o grande objetivo. Então, assim, essa ganho de produtividade de engenharia, esse eu acho que é o grande motivador para que nós tenhamos um setor mais firme, tá? Como eu te disse, aqui os profissionais são capacitados, os caras geralmente têm anos de vida, pós-graduação, enfim, tem a formação é muito boa, mas quando você pega esse profissional e fala para ele, não, agora tem que fazer um relatório que agora tem que ser verde, azul, coisa... Não, não é ganho. Então, fazer com que esses profissionais atuem de forma mais elevada em conhecimento, esse é o grande objetivo e a grande perda de tempo que nós temos que eliminar. Legal. Então, para deixar alguns exemplos para o pessoal aqui, né, que acompanha a gente mais tempo olhando a parte de IA, então dá para aplicar no setor elétrico IA para resumir relatórios técnicos, dá para usar IA para consultar histórico de manutenção, dá para usar IA para organizar documentos de pré-operação, dá para usar IA para apoiar atendimento interno entre engenharia, campo e gestão, e dá para usar IA para reduzir tempo na busca de informações espalhadas, porque o que deve ter de informação, regulamentação, regras no setor elétrico não deve estar escrito, né, de tanta coisa que tem, né? Bom, e na ChatVolt, pessoal, a gente vê muito esse primeiro salto, né? A empresa não precisa começar com uma IA que decide tudo, igual o Tomilson falou. Não dá para colocar uma IA para resolver um processo de ponta a ponta num setor tão crítico como, por exemplo, elétrico, onde a IA faz toda a automação ao ponto de ligar e desligar uma subestação. É muito ainda inicial para se fazer uma automação desse ponto, né? Mas vai chegar um momento que pode ser feito, né? Muitas vezes o valor começa em usar a IA aquilo que responde rápido, organiza conhecimento e tira trabalho repetitivo do time. Eu costumo dizer para alguns clientes nossos que a gente tem que sempre procurar aquele primeiro projeto interno que é o chamado fruta baixa, ou seja, grande impacto, baixo custo e rápida implementação. É esse recado que eu queria deixar para vocês aqui nessa parte. Bom, mas vamos avançar aqui, Tomilson, obrigado pela sua contribuição. Agora vamos um pouquinho mais para a parte delicada, né? Porque existe um risco real. Tratar a IA como moda, em alguns setores a IA errada gera um texto ruim, gera uma imagem ruim. Se eu usar a IA de forma errada no setor elétrico, né, uma decisão ruim pode afetar a disponibilidade, segurança, receita e reputação. Então, eu queria colocar uma tensão aqui. IA no setor elétrico precisa ser útil, mas também precisa ser muito responsável. Estou falando de um setor estruturante, né, de um país, por exemplo, que depende totalmente de energia elétrica. Quais cuidados uma empresa de energia precisa ter antes de colocar a IA em processos operacionais, Tomilson?
Em 2023, quando nós começamos a pensar em IA, bom, a gente teve o primeiro observação importante. Peraí, ainda, mas onde é que tá onde estão esses dados? Né? Então a gente começou um trabalho muito sério de fazer essa base de dados, de consolidar essa base de dados, tá? Que a gente chama aqui nosso data lake, né? Porque, veja, é muito legal. Bom, nós trabalhamos com geração, nós trabalhamos com transmissão, nós trabalhamos com gestão de ativos. Só que cada cliente que nós temos, ele implantou o ativo dele utilizando uma técnica, uma tecnologia que há um padrão, mas nunca é o mesmo. Então, pensa o seguinte: nós temos geração, que é uma estrutura diferente de transmissão, são KPIs diferentes, são decisões diferentes. Você tem tecnologias lá em campo, na subestação ou na usina, onde você tem fabricantes diferentes, protocolos diferentes. Multiplica isso por, sei lá, 1.000 instalações, e aí tudo isso gerando dados a cada milissegundo. E nem sempre esses dados vêm da forma que o outro dado vem, ou seja, você tem que consolidar essa história. Então, assim, quando você olha para essa base que vai te dar o poder de usar a IA de forma estrutural, né? Ou seja, no seu core business, você fala, peraí, ainda tem um trabalho aqui que tem que ser feito antes. Né? E esse trabalho é um trabalho de corrigir o que estava para trás e organizar o que vem para frente. E vem projeto novo e você tem que fazer essa história no projeto novo. Então, assim, a primeira ação você precisa de uma base de dados e tem que estar consolidado, né? Além disso, você aqui tem dados do CMMS, que é o gestor de operação e manutenção, né? Onde a gente cadastra todos os ativos e cria os planos de manutenção, inspeção, operação. E ali tem todas as OS, você tem os dados que vêm do SCADA, que é o nosso supervisório aplicado no centro de operação. Você tem dados do sistema de gestão de performance, você tem dados que vêm da gestão de frota, ou seja, você tem vários sistemas de inteligência trabalhando, cada um produz ali a inteligência própria do sistema, mas a gente precisa olhar um pouco mais para cima e integrar tudo isso. Então, veja, é um trabalho que qualquer empresa precisa fazer, estruturar essa base de dados, estruturar esse data lake. Então, o primeiro passo é isso. Aí depois o passo o próximo passo é qual o tamanho dos próximos passos, né? Ou seja, eu vou fazer uma coisa micro ou macro? A gente decidiu fazer coisas micro até chegar nessa história, né? Então, esses são duas primeiras preocupações que você tem que ter dentro desse processo de implantar IA, e principalmente no setor elétrico, como eu te falei, é double check aqui. Aqui ninguém não tem como decidir sozinho. Aqui tem sempre que verificar pelo menos 2 vezes para tomar uma ação em tempo real. Legal. Falando em ação, decisão, na sua opinião, que tipo de decisão nunca deveria ser totalmente delegada para IA no setor elétrico? Várias. Várias, porque, como eu te falei, a gente tem um ministério atuando, tem visão política, então, assim, tem que ter um humano, uma estrutura humana tomando decisões, né? Mas, voltando aqui ao nosso ambiente, que nós não estamos lá no ministério, voltando ao ambiente, assim, eu hoje não tenho a maturidade e a capacidade de colocar IA, por exemplo, no meu tempo real. Porque se você pensar, não, o seguinte, abriu uma chave, então a lógica fecha aquela, então você pode aplicar uma lógica, um algoritmo nessa história. Só que, primeiro, apesar de ter aqui um campo de dados gigantesco, o setor elétrico é um setor de ação. Tá? Eu posso ter uma bela análise e até um plano que a IA me dê, só que o setor ele exige ação. Não adianta eu ter uma bela leitura se eu não tenho um profissional que consegue entender o que está escrito ali, um profissional que tenha a capacidade de agir, de liderar e de levar o campo, porque lá no campo também eu tenho uma estrutura, tenho os profissionais trabalhando, de levar o campo a executar o que é correto. Então, veja, em nenhum momento aqui a gente está deixando a IA decidir pelo que o humano deve decidir. Então, hoje eu tenho lá IA aplicada à tomada de decisão, mas a decisão final, a ação final e toda essa cadeia de liderança para ter o resultado é humano. Então,
em nenhum momento aqui a gente vai substituir esse conhecimento, essa capacidade humana. Não tem como a gente fazer isso. Legal, legal. Acho que isso que você colocou mostra muito o que a gente acredita, né? A IA no setor crítico, né, como o setor elétrico, não é sobre tirar o humano da operação e colocar IA, é sobre dar ao humano uma visão melhor, principalmente essa análise que você falou, mais rápida e mais confiável. Mas a decisão final, dada a criticidade, ainda está na mão de uma equipe, na mão de um humano, baseado nos Uhum. dados gerados, né? Acho que é importante dizer que setores críticos a gente tem essas questões, né? Bom, depois que a empresa resolve os ganhos de rotina, vem a maior pergunta, né? Como a IA entra no coração da operação? Aí a conversa muda um pouco, né? Principalmente do setor que nós estamos conversando aqui. Não é só produtividade administrativa, é previsão, é manutenção, anomalia, risco, disponibilidade, que é uma questão super importante no setor elétrico, e performance do ativo. Na sua visão, quais são as aplicações mais promissoras de IA no core operacional de empresas do setor elétrico? Olha, tudo que possibilite analisar os dados de forma mais rápida e dar o poder de decisão, ela tem que ser aplicada. Por exemplo, você falou no começo de questões regulatórias. Ah, o nosso sistema de CMMS ele tem lá uma estrutura de TOC que eu consigo ali fazer todo o planejamento pré-operacional, pós-operacional, mas como eu te disse, nós temos geração e transmissão. A regulamentação é diferente para esse setor. Eu não tenho como ter um profissional que sabe de tudo linearmente, né? A equipe não sabe linearmente. Então, esse sistema ele fica monitorando os procedimentos, as normas, a regulamentação, e durante o cara, assim, o preenchimento, o planejamento que o cara faz, esse sistema capacita o cara, olha, isso aqui nesse setor não se aplica, ou então segue esse padrão. Então, assim, no dia a dia, esse sistema que aplica IA, verificando o mercado, entendendo os procedimentos de rede, enfim, as normativas, ele ajuda o profissional ali na ação diária dele a fazer o melhor planejamento, e, é claro, e encerrar esse ciclo de serviços da melhor maneira possível, seguindo os procedimentos, seguindo as normas, né? Então, assim, novamente, nós estamos falando de pequenas aplicações que estão no core business. Não é uma questão só de eu estou fazendo apresentações, ou não, está no core business, está na ação do cara diária, né? Eu posso fazer, você pensa num campo de fotovoltaico, aonde tem lá hectares e hectares de placas fotovoltaicas, você tem que fazer uma análise térmica dos módulos. Você coloca lá um drone maravilhoso, o drone sobrevoa, pega a imagem térmica, e aí você vê lá 200 mil placas para você verificar. Putz, se coloca lá o engenheiro para verificar essa história, vai acontecer. Mas por que não eu pegar e colocar a IA para fazer essa análise e apontar para essa engenharia, olha, verifica string A e verifica string B, ou seja, você consegue dar agilidade, colocando, é claro, o engenheiro no papel de engenheiro e dando mais velocidade nesse processo. Então, assim, o que é possível fazer na aplicação, isso está acontecendo, tá? Não só na Visos, várias empresas estão desenvolvendo vários sistemas, tá? Mas é sempre focado naquele, assim, em uma análise que tem fronteira, tá? Nunca tudo, né? Porque, veja, analisei a imagem térmica. O engenheiro percebeu que tem módulos que precisam ser substituídos. Então, assim, imagina o trabalho que vem por trás. Então, aí você tem o procurement de módulos semelhantes ou equivalentes, você tem estruturar a equipe, capacitar a equipe, agir em campo. Então, assim, é um processo contínuo, longo, que exige muita massa, né? Não é só simplesmente uma decisão. Você tem que executar essa história. E o setor elétrico é o seguinte: se você não fez hoje o que tem que fazer, você vai fazer amanhã o hoje e o amanhã. Então, ele vai acumulando e não dá tempo de fazer isso. Você precisa resolver hoje o problema. Legal. Você tocou um pouquinho na questão da manutenção preditiva, né? Que é essa questão que você falou da parte eólica. Mas, na sua opinião, a manutenção preditiva, ela já é uma realidade, né, do uso da IA no setor elétrico, ou ainda precisa de muita coisa ser maturada? Não, é uma realidade, tá? É uma realidade, claro, isso vai avançar, assim, o céu é limite quando você pensa nisso, né? Mas, novamente, nós estamos aqui em pequenos blocos. Então, sim, eu consigo aplicar IA para verificar comportamento transformador, qual é a linha de tendência desse transformador.
eu consigo colocar também em modos fotovoltaicos, eu consigo colocar em aerogerador. Então, eu consigo dar essa visão preditiva, muito mais ágil, utilizando isso. Novamente, eu preciso da base de dados que me dê essa confiança para analisar. Porque um dado errado pode indicar tudo, assim, ir para o caminho que não é o necessário, tá? Mas sim, assim, eu consigo já ter predição aplicando a IA. Legal. Agora, um ponto aí bem estratégico. Na sua visão, o que muda quando a empresa passa de uma operação reativa para uma operação preditiva num setor tão crítico como o elétrico? Vida útil, né? Vida útil. Você consegue manter a vida útil até expandir a vida útil. Isso é claro. Olha, assim, existem exemplos, e vou ficar exemplos fora do Brasil, tá? Onde tem instalações que deveriam durar 30 anos, que no 15º ano ela já não serve para nada. Tá? Exatamente por essa questão de reatividade, de não ter planejamento. E não é um planejamento apenas de executar uma ação em campo, é um planejamento de você dimensionar sobressalentes, entender que no 5º ano aqueles equipamentos vão dar defeito porque a vida útil deles acabou, ou seja, você tem um ativo de 30 anos de produção mínimo. Mas existem sistemas eletrônicos que têm vida útil menor. Então, assim, esse planejamento, essa visão preditiva, muda tudo. Muda tudo. Você está falando entre produzir e parar de produzir no metade do seu ciclo de vida. Isso é muito importante num país onde a energia ela é crítica, né? E a gente tem a questão das distâncias que complicam, né? Então, às vezes, você pode ter num país do tamanho do nosso uma situação de chuva extrema no lugar e no outra ponta seca extrema, outro lugar ventando demais, você tem a questão da eólica, então é realmente complicado, né? Aí, comentando um pouquinho, né? Aqui na Chatvolt a gente constrói nessa mesma lógica, né? A IA precisa estar conectada com o processo certo, com as informações certas, com o dado certo e com o limite claro de atuação. Sem isso, ela vira uma interface bonita. Então, acho que o exemplo que você trouxe, realmente, eu posso usar a IA na preditiva, no processo, na operação, isso trazem aí coisas bem relevantes para nós, né? E aí, a gente vê algumas matérias, né, de que grandes operadores já estão levando IA para redes críticas, né? A Reuters noticiou que em 2025 uma parceria entre a Eletrobras com a C3 AI aplicou IA na operação da transmissão, com foco em monitorar e resolver falhas em tempo real. Acho que isso mostra como que o Brasil, né, também está trabalhando para aplicar IA nesse setor que é tão crítico, né? E muitas pessoas também dizem, poxa, a IA ela vai consumir toda a energia elétrica, vai faltar energia elétrica, mas eu sempre vejo por aquele lado. Novas, né, formas de se gerar energia através, por exemplo, da energia renovável, elas estão avançando muito rápido, né? Quando a gente olha 10 anos atrás, por exemplo, a energia solar no Brasil não era muito explorada, né? Hoje, a gente já tem uma situação que existe em alguns lugares excesso de geração de energia solar e não pode ser mais descarregada na rede, porque a rede não está preparada para receber, porque não tem tanta gente consumindo. Então, as coisas vão evoluindo. E também, no mundo da tecnologia, uma GPU, que é a placa que processa a inteligência artificial, ela consumia X de energia. Mas com o avançar que está indo, elas estão se tornando cada vez mais econômicas. Então, eu consigo processar cada vez mais com menos energia. Então, é o que a gente vai acabar tendo um certo equilíbrio, não vai faltar energia para ninguém, né? Tem uma frase que aparece muito no mundo da tecnologia. IA é tão boa quanto o dado que alimenta ela. Mas no setor elétrico, isso ganha outro peso. Porque o dado pode estar em sistema legado, pode estar num relatório PDF, numa planilha, num e-mail, numa prancheta de ordem de serviço, no sensor, no supervisório, no contrato, né? E aí, qual que é a questão? Tomilson, como você enxerga a maturidade de dados no setor elétrico hoje? A gente já discutiu bastante isso, mas como você enxerga a maturidade desses dados no setor elétrico? Olha, o setor elétrico ele pensa nisso há muitos e muitos anos, tá? Ou seja, isso não é uma necessidade que tem ligação com a IA. É claro, a IA vai se beneficiar disso, mas o setor elétrico ele tem essa visão, né? A gente, não é de 1 ano ou 2 anos que a gente usa um sistema de gestão de ativos, sistema de gestão de operação e manutenção. Essa preocupação ela vem de longa data e inclusive com empresas brasileiras desenvolvendo soluções para o mercado brasileiro, né?
Não é uma questão de pegar algo que usa no mundo inteiro e aplica aqui. A gente, por exemplo, nossos sistemas hoje, a grande maioria é desenvolvido para o mercado brasileiro, que tem um comportamento diferente de outros mercados. Na verdade, o setor elétrico brasileiro ele é um setor admirado, né, pelas dimensões, pela produção de energia limpa, enfim, é isso. Mas a gente já percebia, né, a gente saiu daqueles cartõezinhos que fazia programação, que botava na planilhinha, para os sistemas informatizados de gestão. Então, essa preocupação, essa visão é de longa data e a gente isso nos ajuda a tomar decisões mais assertivas quando se pensa em aplicar a inteligência artificial nessa história. Legal. E na sua visão, olhando aí novamente para o setor elétrico, o que uma empresa precisa arrumar antes de pedir uma solução de IA para a equipe interna? Veja, além de motivar essa equipe interna, né? É o que eu te falei, a base de dados tem que estar muito bem organizada. Tá? Base de dados. Você não vai se aprofundar nessa aplicação se não tiver essa base de dados. Né? Você vai criar coisas duvidosas que, no final, vai ser simplesmente uma tendência que você falou, modismo. A base de dados é a principal preocupação prévia para se aplicar a IA de forma estruturada. Legal, concordo com você, porque sem dados não tem inteligência, não tem tomada de decisão. E sem informações, sem dados, a IA não consegue usar isso para ajudar a gente a analisar e tomar decisão, né? Então, por exemplo, uma empresa pode ter 10 anos de história de manutenção, mas se esse histórico está mal classificado, mal organizado, sem padrão e totalmente espalhado em diferentes tipos de dados e sistemas, não tem como a IA fazer milagre, pessoal, não tem como. Primeiro, como a gente já falou bastante aqui no episódio, primeiro vem a organização, ou seja, levantar as informações, planejar, organizar, criar um banco de dados confiável e aí depois sim você adiciona inteligência, ou seja, você pode começar a usar a IA para analisar esses dados e usar como tomada de decisão, usar para fazer tomada de decisões com base em IA preditiva. Eu não estou nem falando mais de IA generativa, estamos falando de IA preditiva. E claro, vai chegar um momento que muitas empresas devem estar fazendo isso e estar usando dados online para prever o que vai acontecer. E aí tomar decisões rápidas ali, alertar o humano para realmente tomar a decisão de transferir uma quantidade de energia de uma rede para outra, pausar. E acho que isso daí acaba sendo cada vez mais automatizado com IA num futuro próximo, né? Agora vamos falar um pouquinho, né, do impacto humano, né? A IA substitui ou fortalece equipes, né? Então, uma objeção que sempre aparece, né? A gente está falando aí de vários mercados, principalmente quando a gente fala de IA generativa em atendimento, venda, suporte e atividades administrativas, é que a IA vai substituir pessoas. Mas quando a gente olha para operações complexas, como o setor elétrico, a gente discutiu bastante aqui, eu vejo um caminho um pouco diferente. A IA ela vem para tirar carga repetitiva, para analisar dados, para acelerar a análise, para liberar os profissionais, principalmente a gente falou bastante aqui de engenheiros. Poxa, não tem como eu colocar um engenheiro que custa caro, está super capacitado, para ficar preparando o relatório, analisando a apresentação, preparando a apresentação. Não, eu posso usar IA para isso. Ou seja, eu estou usando a IA para tirar a carga repetitiva desses profissionais, para acelerar a análise e para liberar eles para tomar decisões. Então, com base em tudo que a IA analisou e gerou de dados, esse engenheiro vai lá tomar a decisão final e realmente fazer o que tem que ser feito. Na prática, Tomilson, como você acha que a IA muda o papel dos times de operação, engenharia e gestão? E aí você pode trazer nas óticas diferentes que a gente tem, que é a geração, transmissão e consumo, se eu conseguir dar essa perspectiva toda para nós. Vamos lá, você já falou quase tudo, né, cara? Mas eu vou tentar complementar aqui. Bom, vamos lá. Assim, a aplicação de IA, assim, você pode pensar em uma questão de técnica. Não, mas a aplicação em IA, ela exige gestão. Veja, a IA em nenhum momento vai tirar o papel da liderança, o papel de gestão. Então, assim, você sempre tem que estar com a empresa bem estruturada, bem gerida, de forma que a sua equipe esteja motivada para o objetivo final, ok? A aplicação de IA dentro desse ambiente, ela vai ficar mais fácil, porque você vai ter uma equipe entendendo para que se aplica e você vai ter uma equipe trabalhando para a aplicação, tá? No setor elétrico, falar em substituir pessoas, e olha, assim, o setor elétrico é um setor que aplica automação há muito tempo, né? A gente automatiza a subestação, automatiza a usina, automatiza o que é possível automatizar,
Assim, aquela velha história, algoritmo, repetição, valor, nós estamos automatizando, né? Mas em nenhum momento a gente fala aqui que, não, agora vamos reduzir mão de obra, porque, na realidade, o setor elétrico ele tem uma outra necessidade, né? O setor elétrico ele tem uma demanda reprimida de mão de obra, ele precisa, né, de ação, ele precisa, seja no projeto, seja na gestão, você precisa dessa massa capaz para realizar o que tem que ser realizado. Então, em nenhum momento, aqui ou em outras empresas que eu conheço, a gente está falando em reduzir, a gente está falando em dar eficiência, né? E fazer mais com o que nós temos de estrutura. Tá? Essa a visão. Aqui a gente tem a nossa grande visão é ser a melhor e mais competente empresa. Essa é a repetição. Então, assim, desde o princípio da empresa, a gente tem essa preocupação nessa liderança, nessa formatação, nessa preparação da equipe para. Então, a IA está se somando ao que a gente já quer fazer, ao nosso grande objetivo. Então, aqui a gente em nenhum momento reduziu no profissionais por isso, na verdade a gente ganhou, novamente, ganhou eficiência, a gente está fazendo mais com o que temos. Sim, hoje em contratos a gente tem 7,7 GB de ativos, né? Isso aí somando potência de transmissão com potência de geração. Cara, a gente tem 169 funcionários hoje. Então, se você pegar por potência, é pouca gente, tá? Mas que está dando conta do assunto, né? Então, assim, a gente aqui tem essa a estrutura nossa é o seguinte: a gente tem uma estrutura corporativa de engenharia, né? De gestão, de engenharia dessa história. E quando eu falo engenharia, a gente pensa assim, engenheiro. Não, aqui a gente tem advogado, tem pessoal de saúde, tem administrador, ou seja, é um campo grande o setor elétrico de mão de obra capacitada, de profissionais capacitados. Então, essa estrutura corporativa, ela fica verificando todos os projetos. Nos projetos, a gente tem lá a liderança local, a gente tem os técnicos, a gente tem a estrutura administrativa para gerir cada projeto que está espalhado no Brasil. Está lá no Nordeste, está no Sul, está no Centro-Oeste. Então, assim, a nossa visão aqui é gerar conhecimento e suporte nessa estrutura corporativa para ajudar no trabalho diário de quem está no campo. Impossível eu fazer tudo isso e conhecer tudo isso sem ter uma inteligência, não só a IA, mas inteligência global. E a IA ela ajuda a ter inteligência, porque não tem, assim, apesar de ter o especialista em equipamentos de pátio da subestação, o especialista em sistemas de transmissão, o especialista em geração fotovoltaica, o especialista em geração eólica, enfim. Se eu tenho 10 projetos para tocar, mesmo que seja no mesmo campo geração, mesmo campo transmissão, é impossível o cara ter na mente dele o que tem em cada projeto, a estrutura de cada projeto. Então, a IA, ele ajuda o cara a pegar, ler aquele projeto de forma rápida e atuar, dando suporte, melhorando. Então, assim, o que está acontecendo conosco é fazer mais, fazer melhor. É essa aplicação que nós estamos conseguindo aqui. Em nenhum momento reduziu nenhum profissional. A gente só está fazendo mais e para nós está sendo ótima essa história, né? Não só para nós, acho que todos estão nesse mesmo caminho. Mas são ganhos, e eu te falo, são ganhos de conhecimento para os próprios profissionais. Esse setor é um setor, eu acho que eu abri a fala dizendo, é um setor de conhecimento. Né? A gente tem aqui uma plataforma de capacitação interna que busca essa fomentação de conhecimento. Mas o conhecimento ele vem mais do dia a dia, né? Você pode treinar o que for, mas o dia a dia que faz. E a IA tem a capacidade de mostrar para esse profissional os pontos importantes de forma rápida e permite ele essa análise rápida e ação rápida. Então, é isso que a gente está ganhando aqui, tá? Mais conhecimento para todas as camadas da empresa. Legal. E com essa experiência que você tem, né, tanto no setor elétrico quanto de IA também aplicada no setor elétrico, na sua opinião, que tipo de profissional tende a ganhar mais valor com a IA dentro do setor elétrico? O profissional que sabe usar. Não, olha, como eu te disse, aqui a gente tem o administrador usando, a gente tem o engenheiro usando, tem o técnico usando. Então, assim, sabendo usar a ferramenta,
esse profissional ele termina fazendo a função sei lá, 2, 3 pessoas, né? Ele consegue incrementar mais conhecimento. É claro, novamente, se a gente pedir para o cara do marketing, por favor, me faça ali um resumo do setor elétrico e dos pontos-chave, ele, óbvio, ele vai fazer pesquisa, usar a própria IA para fazer esse resumo, mas não quer dizer que ao ler ele vai entender aquela história. Então, novamente, a gente precisa de pessoas capacitadas em cada área, em cada estrutura, para que ele tome, entenda e age, consiga fazer a ação rápida. Então, o benefício vai disso, né? Do conhecimento já existente para o que a IA vai te dar de inteligência rápida nessa história, né? Decisão rápida. Eu concordo com você, sempre nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu sempre brinco que quando o pessoal me pergunta se a IA vai roubar o emprego deles, eu falo, a IA não, mas uma pessoa que sabe a IA, sim. Né? Então, talvez, né, a pergunta não seja, a IA vai substituir meu time? E sim, talvez seja, meu time vai conseguir competir operando sem IA? E aí, olhando para a empresa, eu vou perder mercado, a minha empresa vai diminuir perante meus concorrentes se eu não estiver usando IA? Com certeza. Porque a IA hoje, ela acaba sendo um diferencial competitivo. Né? Você ter IA, ganhar mais velocidade, tudo que a gente comentou aqui ao longo do episódio. Mas aquela empresa que não tem, ela está correndo um sério risco de perder mercado, de deixar de existir. E logo, logo, a IA vai deixar de ser questão competitiva, porque todo mundo vai ter, né? O que você acha disso? É isso aí. Se você não usar o seu competidor, enfim, ele vai usar. Então você vai perder, né? E sim, talvez a nossa, assim, para quem não use, a grande chance seja o cara usar a IA errada, né? Mas isso que pode acontecer. Tem que ter cuidado, mas se estiver usando certo, pô, certamente ele vai ganhar eficiência fácil nessa história. Legal, vamos olhar agora um pouquinho mais para o futuro. Né? O setor elétrico está ficando cada vez mais complexo, mais renováveis, mais geração distribuída, mais dados, mais pressão por eficiência, sabe, dos custos também, né? Mais exigência regulatória, mais necessidade de previsibilidade. Isso cria um ambiente onde a inteligência deixa de ser diferencial e passa a ser infraestrutura. Ou seja, eu tenho que ter isso, senão eu não consigo gerenciar todos esses fatores que eu coloquei. Olhando agora para os próximos anos, eu sei que é difícil fazer previsão num país desse tamanho, num setor com tanta complexidade, mas principalmente usando agora, olhando para a tecnologia, usando para IA. Então, olhando para os próximos anos, Tomilson, como você imagina a operação de energia evoluindo com IA? Assim, vai ficar um pouco repetitivo, né? Eficiência, com certeza. Veja, novamente, o setor, a gente tem no setor um plano decenal de expansão de energia elétrica. Esse plano mostra sempre 10 anos à frente, né? Ele é produzido pela estrutura ANEEL Ministério, e ele fica sempre colocando, olha, vai ter que desenvolver, vai aparecer os BES, né? A estocagem de energia, vamos ter que investir nisso. Aí tem lá uma previsão de investimento nessa história, geração fotovoltaica, enfim, ali ele vai prevendo, dando para o mercado o norte do que vai acontecer nos próximos 10 anos. Né? Isso é renovado a cada 2 anos. Esse plano prevê o crescimento de 3,3% de crescimento de geração. Né? Ele prevê BES, ele prevê aumento da geração distribuída, né? Aquela que fica na carga. Ele prevê curtailment. Então, assim, ele prevê, já tem que prever os consumidores livres, aqueles caras que vão decidir de onde vão comprar energia, que assim, nos últimos anos deu mais flexibilidade e tem mais consumidor livre, né? Então, tudo isso é dado novo, é geração de expectativa, é geração de informação. Então, você não vai... Estamos bem agora aplicando, já estamos com o sistema crítico. Não, vai ficar mais crítico. Então, tem que ter mais inteligência nessa história. Assim, não para, isso não para, né? A necessidade por energia não vai parar. Assim, você falou de faltar energia. Não vai faltar. O planejamento é para não faltar energia, né? Vai exigir muito investimento para que isso não aconteça, e é o tipo de coisa que o Brasil precisa, né? Fomentar investimento, fomentar trabalho, enfim. Então, nenhum momento a gente está achando que vai ficar mais fácil.
Na realidade, a gente está achando aqui que aplicando o IA, a gente vai viver as criticidades que vive hoje, porque vai aumentar tudo isso. Então, a aplicação vai ser incrementada, a gente vai ver aplicação mais amplas, né? Uma preocupação com base de dados, assim, cybersecurity, o cacete, assim, tudo isso vai acontecer. Mas a expansão da criticidade dos riscos vai ser maior, e para mitigar isso, só aplicando IA, porque não tem como a gente colocar uma estrutura de profissionais que pense rapidamente se não tivesse esse tipo de ajuda, de colaboração. Legal. Nessa mesma ótica, Tomilson, o que você acha que deve mudar mais rápido? Na geração, na transmissão, na distribuição ou na gestão de ativos, a questão da evolução da IA no setor elétrico? Veja, geração, você tem as grandes empresas, aquelas empresas que possuem grandes instalações, tá? Ou seja, eles têm ali um ambiente controlado que gera uma receita elevada. Ou seja, você consegue ali ter desenvolvimentos precisos, condicionados àquele ambiente. Então, isso fomenta uma coisa importante. O setor elétrico ele tem um plano de pesquisa e desenvolvimento constante, tá? O setor elétrico ele fomenta esse tipo de coisa. Os grandes players eles têm uma verba destinada para pesquisa e desenvolvimento. Então, essa verba já é utilizada há muito tempo. Então, essa verba está sendo também aplicado a esse desenvolvimento de aplicação de IA, tá? Então, ele já está fomentando isso. Então, esses grandes players que têm ali uma estrutura de grande produção, eles fazem isso e estão focando essas verbas para esse tipo de coisa. Então, as transmissoras também, grandes transmissoras também têm essa estrutura. Então, não dá para dizer qual que vai ser a que vai aplicar mais rápido, né? Porque o próprio setor, o governo também lança chamados públicos para discutir inovação no setor. Então, hoje a gente tem, inclusive, um chamado público do governo que lançou esse ano para, vamos discutir, vamos rever, vamos pensar num plano. Então, o próprio governo vai forçando isso. Assim, é óbvio que tem que forçar, porque é um fomento do setor crescer de inteligência, né? E tem essas empresas que vão usar essa verba de P&D para fomentar essa história. Então, não dá para dizer qual que vai ser mais ampla, mas eu sei que no final tudo vai ser gestão. Tá? No final, todos esses dados vão ser para gestão, né? Seja da geração, seja da transmissão, seja da distribuição, enfim, tudo vai ser gestão, porque é aí que você agrega valor, é aí que você ganha. Legal. Então, por tudo que você colocou aqui, eu acredito que você concorde que a IA vai virar uma camada obrigatória na operação do setor elétrico. Na operação, e assim, falando de operação, algo amplo, né? Que envolve operações do setor elétrico. Legal, legal. Show de bola. Bom, Tomilson, acho que essa conversa deixa uma mensagem muito clara, né? A IA não é sobre colocar tecnologia onde não precisa. Na verdade, é sobre olhar para processos reais, né? Muita coisa repetitiva, ativos reais, equipes reais e perguntar aonde estamos perdendo tempo, aonde estamos perdendo dinheiro, aquele dinheiro deixado na mesa, né? Segurança, né? Ou até mesmo capacidade de decisão. A gente colocou muito aqui que a IA vai trazer o dado e a pessoa vai tomar a decisão, né? No setor elétrico, essa pergunta é ainda mais importante, porque a energia não é um produto qualquer. A energia sustenta indústria, cidade, hospital, escola, casa, economia, a IA, né? Porque sem energia não existiria IA, né? Até eu sempre brinco que a gente decidiu escolher o nome ChatVolt para a nossa empresa, né, para a nossa plataforma, porque a gente acredita que a IA generativa é a nova energia elétrica, né? Por isso que o nome é ChatVolt, né? Volt vem de energia elétrica, né? Então, a gente acredita muito nisso, que a IA é a nova energia elétrica. Mas, para uma empresa do setor elétrico que quer começar a usar IA de forma séria, qual seria o primeiro passo? Entender, tá, o que o mercado oferece. Esse é o primeiro passo, né? Capacitar a equipe para usar isso é o segundo passo. E determinar as microações que cabem ao algoritmo, que repetem e que geram valor. Os 3 primeiros passos são esses. Legal. Depois disso, você começaria por rotina administrativa, dados, manutenção, operação ou gestão?
Bom, cada empresa tem aí o pé que dói mais, né, cara? Então, assim, nós começamos com a visão de aplicar na engenharia, tá? Para gerar engenharia. Porque nossa análise perde-se muito tempo com preparação e deixando de lado a aplicação da própria engenharia. Mas, assim, eu te falei, a gente vai amplia. A análise financeira hoje é feita através disso, né? Predição de caixa é feita assim, através disso. Então, termina a gente multiplicando isso. Se deu certo em uma área, a gente começa. Opa, o cara está ganhando, aí o gerente olha, não, também quero essa história. Então, isso vai fomentando, né? Mas, assim, nós começamos por onde estava doendo mais. Essa era a nossa ideia. Legal. Agora, considerando toda a experiência, né? Porque a gente sempre tem lições aprendidas em todos os projetos, né? Que você também deve ter tido ao longo dessa sua trajetória de aplicar IA no setor elétrico. Qual erro você evitaria logo de início? Não pense grande demais. Não pense Concordo. grande demais. Não ache que, puxa, legal. Não. É necessário ter prudência nisso. E eu sempre falo de olha para o projeto fruta baixa, né? Não adianta querer pegar todos os projetos, colocar tudo como prioridade, no final não sai nada, só gasta tempo, dinheiro, estressa, e depois eles vão falar mal da IA. Ó, a IA não resolveu nada na minha empresa. Veja, assim, é claro que nós, como, sei lá, líderes focados no mercado, a gente quer aplicar muito, a gente quer que a empresa valorize, ou seja, trabalhando mais, produzindo mais, mas prudência é necessário. Eu acho que corre o risco de você destruir uma equipe boa aplicando isso de forma errada. Legal. Agora, queria um conselho, né? Que conselho você daria para um líder que sabe que precisa inovar, mas ainda não sabe por onde começar dentro desse mundo da IA? Procure uma consultoria séria. Procure uma consultoria séria. Se você sabe pouco ou imagina, essa consultoria séria vai te dar uma visão clara e vai te ajudar a entender aonde você vai chegar no primeiro ano, no segundo ano, é por aí. Legal, excelente. Bom, pessoal, acho que ficou claro, né, que a IA boa não é aquela que impressiona apenas na apresentação, na geração de vídeo, na geração de imagem. É aquela que melhora a operação na segunda-feira de manhã, aquela que gera resultado, aquela que mexe o ponteiro, né? Bom, Tomilson, muito obrigado por essa aula que você deu para nós aqui. Eu acho que o pessoal aqui deve ter começado a entender como funciona o setor elétrico, porque é muito grande, né? Aqui, pessoal, nós tivemos um pedacinho só de como é que é, mas é um setor extremamente relevante, é um setor estrutural dentro do nosso país. Obrigado por compartilhar. E até para aproveitar, o pessoal poder continuar em contato com você, Tomil, você pode compartilhar com a gente o seu LinkedIn ou alguma outra rede social que o pessoal possa acompanhar um pouco o seu trabalho, conhecer um pouquinho mais o trabalho, né, da sua empresa também? Bom, o LinkedIn é tomilson.mota, tá? Encontra fácil, até porque esse nome não se repete muito. E a arroba Visos, você encontra fácil também a empresa lá. Legal. A gente gosta de usar muito o LinkedIn por manter esse profissionalismo no trabalho, mas também tem, se você aplicar a mesmas endereços, você vai também achar no Instagram, etc. Legal, show de bola. Bom, pessoal, e para quem está Agora, ouvindo... o Alexandre, desculpa te interromper, mas você falou de segunda-feira. Não, aqui a gente tem um problema, chama sexta-feira, depois das 18 horas. Não tem jeito. A gente aqui trabalha na normalidade, mas sempre preparado para a contingência. Sexta-feira, depois das 18 horas, é o momento que alguma coisa acontece que o pessoal, tem que agir, tem que agir. Verdade, verdade. Na verdade, 24/7, né? Porque ninguém fica sem energia nem um minuto, né? Porque um minuto sem energia, eu já não teria internet, já não teria tudo aqui que nós estamos usando exatamente para esse podcast, né? Não tem jeito. É isso aí. Bom, pessoal, e para quem está ouvindo aqui, quer entender como aplicar inteligência artificial em processos reais, sem complicar, sem transformar isso num projeto infinito, acompanhe os conteúdos da Chatvolt no nosso Instagram, no meu LinkedIn, Alexander Barros, e também no LinkedIn da Chatvolt, né? Você vai encontrar bastante material. No Instagram também tem bastante coisa, no nosso canal do YouTube. A gente fala muito sobre esse caminho, a IA útil, aplicada e conectada ao que realmente gera valor. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Muito obrigado, Tomilson.
Obrigado a vocês. Até mais. Tchau, tchau.